de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Repita comigo: eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Amém. O texto bíblico nos aponta que estávamos perdidos em delitos e pecados, e aprove o Senhor, por sua imensa graça e misericórdia, nos trazer para perto de si, nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E o texto nos afirma que ao reconciliar-nos com Ele mesmo, somos estabelecidos como embaixadores de Deus na terra, recebendo de Deus o ministério da reconciliação. E o que de fato é um embaixador? O embaixador é um representante legal de uma nação distante. É o representante legal que traz uma mensagem que não é sua, que cumpre uma missão que não é sua. O embaixador é o representante legal de uma outra nação. Filipenses, capítulo de número 3, verso 20 e 21, está escrito da seguinte maneira: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de morte, o nosso corpo da humilhação, a ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Mas a nossa cidade não é aqui, a nossa pátria não é aqui, somos de uma terra longínqua, somos de uma terra distante, estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, estamos aqui como embaixadores do reino, estamos aqui como representantes de Deus na terra. E todo embaixador possui uma missão, missão esta que é levar uma mensagem que não é sua. A mensagem a qual levamos é a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas. Em cumprimento ao ide de Cristo Jesus, vai e pregue o Evangelho a todas as nações. Somos peregrinos neste mundo, estamos por aqui de passagem. Certa feita, o missionário inglês Hudson Taylor falou da seguinte maneira: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. A grande comissão não é uma missão a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo para que nós possamos ir e darmos frutos, e não frutos transitórios, e não frutos que não permaneçam, mas frutos que perseveram, frutos que permanecem para a glória de Deus. Deus nos chamou para que sejamos luz em meio ao mundo de trevas, em meio ao mundo que jaz no maligno. O verso 18 nos está escrito que o Senhor nos chama por meio de Cristo e faz-nos embaixadores seus. Talvez em algum dado momento nós precisamos olhar um pouquinho mais para a vida de Cristo como o exemplo perfeito a ser seguido, como padrão a ser seguido, extrairmos um pouco mais do que é ser submisso a Deus, extrairmos um pouco mais da sua vida, o que é ser dependente de Deus, o que é obedecer à vontade de Deus. Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao 11, um texto que nos muito vai falar a respeito da humildade de Cristo Jesus, diz da seguinte maneira, o apóstolo Paulo falando: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Mas primordialmente, nós vamos observar o proceder de Cristo Jesus, a maneira como ele se comportou frente à vontade soberana de Deus Pai. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A NVI traz esta palavra sentimento como atitude, e eu concordo com a maneira com que a NVI transmite ou traduz o termo, porque atitude é diferente de sentimento. Sentir é apenas algo transitório, mas atitude é permanente, é agir como. E então a NVI diz que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É necessário que haja na minha e na sua vida, como embaixadores do reino de Deus na terra, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E qual foi a atitude que houve em Cristo Jesus? Que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Esse termo no grego é kenosis, refere-se ao esvaziamento de Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou. Que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. Que nós venhamos nos esvaziar da nossa vontade, dos nossos projetos, dos nossos planejamentos, para que possamos viver de maneira pia a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a agenda divina seja prioridade na minha e na sua vida. Mas a si mesmo se esvaziou, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo. O segundo grande aprendizado que nós observamos é que Cristo não só se esvaziou de si mesmo, mas ele fez-se como servo. Sendo Deus, ele faz-se servo. Ele não apegou-se aos privilégios da divindade. Ele não apegou à glória que tinha junto ao Pai. Mas ele esvaziou-se de tudo isto por amor e obediência a Deus. Ele se humilhou, sendo Deus, fez-se como homem. Aleluia. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que o resultado desta combinação de atitude de Cristo Jesus faz com que o Pai o exalte soberanamente e lhe dê um nome que é sobre todo nome. Por vezes, muitas das vezes, em meio ao ambiente cristão, nós procuramos exaltação, nós procuramos crescimento, mas nós não observamos os princípios que precedem a exaltação, os princípios que precedem o crescimento. Esvazie de si mesmo, humilhe-se, não o outro te humilhar, mas é você mesmo se humilhar perante a presença de Deus, é se quebrantar, é se derramar, é se lançar diante da presença de Deus em rendição total a Ele. Aleluia. É entrega sem reserva a Ele. A teontologia é uma matéria da teologia que estuda os atributos da divindade. Nos fala a respeito de diversos atributos, e dois aqui eu quero destacar rapidamente, para que nós compreendamos tamanha obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. O primeiro deles trata-se da transcendência divina. O que é transcendência? É o fato de Deus estar muito além da criação. É um Deus que está excelso, que está elevado, e um Deus que é sublime, que é majestoso, que é santo, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele não está contido à obra criada, ele está muito além do universo, ele está muito além das galáxias, ele está muito além do mar, do céu, de tudo quanto podemos ver. Ele é Deus sobre todas as coisas e se assenta sobre as mais altas nuvens. A transcendência divina revela que ele é aquele que dá limite às águas do mar. Revela que é aquele que sustenta os corpos celestes para que não caiam. Revela que é aquele que tem o poder de trazer à existência o que não existe. Essa é a transcendência divina. O atributo que revela a grandeza do Deus a qual servimos. O atributo que revela quão sublime é o Deus a qual servimos. Quão grande é este Deus. E apesar de ser tão grande,
apesar de ser tão majestoso e soberano, apesar de se assentar tão elevado, ele faz-se pequeno, é imanência divina, o segundo atributo. Ele faz-se pequeno na forma de homem, para que eu e você o pudéssemos conhecer. Sendo Deus, ele faz-se servo na forma humana, de maneira que pode habitar dentro de mim, de você, o Emanuel, Deus conosco. A imanência de Deus, um Deus que se faz pequeno para se relacionar conosco. Um Deus que faz-se pequeno para interagir conosco. E de que maneira esse Deus se relaciona conosco? O termo grego para comunhão é koinonia. E o termo koinonia, ele é mais do que comunhão, como nos está traduzido. Na verdade, é vida compartilhada. É ter a minha vida compartilhada com Ele. Porque Ele já compartilhou na cruz do Calvário a sua vida conosco. E nós nos relacionamos com este Deus por intermédio de duas ferramentas que nos são concedidas por Ele mesmo. Primeiro, a oração. A oração, meio pela qual falamos a Deus. A maneira pela qual tornamos conhecido a Deus as nossas limitações. E conhecidos, aqui é um termo que se refere a uma necessidade de exposição do próprio homem. Não que esse Deus não anteveja os nossos pensamentos. Não que esse Deus não sonde nossas mentes e corações, não nos examine e não saiba todas as coisas. Mas há uma necessidade por orientação do mesmo que nós venhamos colocar diante dele por intermédio de orações e súplicas as nossas inquietações. E então Deus da paz que excede todo o entendimento humano guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Nos relacionamos com Deus por intermédio da oração quando falamos com Ele. Cristo, em meio ao seu ministério terreno, Ele falou por diversas vezes a Deus. Ele retirava-se aos lugares secretos por vezes para orar e passava a noite falando com Deus. Antes de fazer escolhas, antes de tomar atitudes, Ele consultava a Deus Pai. Sendo Ele o Deus Filho, Ele consulta a Deus Pai. O maior exemplo de submissão à vontade de Deus Pai. A segunda maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus, e sem isso, esse relacionamento fica fragilizado. Esse relacionamento não é perfeito. Porque numa conversa nós sabemos, num diálogo, como o termo já sugere, diálogo, precisa de ter duas pessoas. Ao contrário disso, seria um monólogo, onde o homem fala a Deus por intermédio da oração, e somente isso. Mas o nosso relacionamento com Deus é profundo. O relacionamento da igreja com Deus vai além de um monólogo, é um diálogo. A igreja fala por intermédio da oração e Deus responde por intermédio da sua palavra. Por isso nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus. Não podemos deixar de ler as palavras desta profecia e nelas meditar dia e noite, porque é por intermédio dela que extraímos os princípios de Deus para as nossas vidas, para a condução da nossa trajetória, para a condução da nossa caminhada. Sem o alimento da palavra de Deus, estamos fadados ao fracasso. Por vezes, em meio aos nossos cultos, ou até ao nosso secreto, nós clamamos a Deus para que o seu Espírito nos enche, para que o seu Espírito venha tomar conta do nosso ser, para que o seu Espírito venha presentear-nos com as dádivas dos altos céus, com os dons espirituais. E somente clamamos por isso, mas não fazemos nada que venha evidenciar de que isto é uma realidade nas nossas vidas. Porque nós vamos observar na construção do texto bíblico que só existe um motivo pela qual o Espírito Santo nos enche. Só há um motivo pela qual o Espírito Santo habita em nossas vidas. Só há um motivo pela qual ele nos transborda da sua presença.
e nos presenteia com as dádivas dos céus. E então o texto que nos é tema está escrito que receberemos poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras traduções está virtude. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Analise a construção do texto. Mas recebereis poder. É uma promessa de Deus. A igreja vai receber poder. Quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo desce sobre a igreja, concedendo-lhe poder? E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. O Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo nos faz transbordar, o Espírito Santo nos presenteia com dádivas dos céus, para que sejamos testemunhas de Deus na terra. Aleluia. Testemunha em Jerusalém, testemunha em Samaria, isto é, testemunha por onde quer que passemos. Onde quer que estejamos, precisamos reluzir como que num espelho a glória de Deus. O mundo precisa olhar para a minha vida e ver o testemunho de cristão. Precisa olhar para a minha vida e ver a atitude de cristão. Certa feita, João Batista, quando estava encarcerado por Herodes, já próximo à sua morte, ele adentra uma crise existencial. Por quê? Porque anos anteriores, este mesmo João Batista, que agora está duvidoso a respeito daquele que prega nas regiões de Jerusalém, ele ao batizá-lo apontava para ele, vindo em sua direção, dizendo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aqui transmite convicção plena de quem era Jesus. Ele aponta dizendo: é ele o Cordeiro de Deus. É ele o Salvador do mundo. É ele quem nos redime de nossos pecados. É ele quem nos agracia com a salvação do alto. É ele quem muda a nossa sentença. É ele quem muda o nosso decreto de morte. Mas este mesmo João, cheio de convicção, cheio de certeza, agora encarcerado por Herodes, já próximo à sua morte, cheio de crises existenciais e de dúvidas pairando sobre sua cabeça, ele envia 2 de seus discípulos a Jesus perguntar-lhe, dizendo: és tu verdadeiramente o Messias, o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras? Veja que até santos homens de Deus, por vezes, entram em questionamentos. Não é errado, por vezes, nos questionarmos. Não é errado nós, por vezes, adentrarmos em crises existenciais. Não podemos permanecer nelas. Não podemos permanecer nestes mesmos questionamentos. Precisamos evoluir. Precisamos crescer. Precisamos superar. Mas não nos condene quando, por vezes, adentrarmos a estes momentos. João Batista, próximo à sua morte, agora está questionando. E quando 2 de seus discípulos vai ter com Jesus, eles perguntam, dizendo: João Batista manda lhe perguntar se de fato tu és o Cristo, o Messias prometido. E então Jesus vai dizer àqueles 2 homens: vai, voltem e contem a João Batista o que vocês veem e o que vocês ouvem. Vocês estão vendo cegos voltarem a enxergar. Vocês estão vendo surdos voltando a ouvir, mudos voltando a falar. Vocês estão vendo possessos e oprimidos sendo libertos pelo poder do meu nome. Vocês estão vendo a todos sendo anunciado o reino de Deus. Vai, voltem, diga João Batista o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não é eu abrir a minha boca e dizer eu sou o Cristo. Não é abrir a boca e dizer eu sou Messias prometido. As minhas atitudes vão falar por mim. A minha maneira de se comportar vai dizer se eu sou cristão ou não. Se eu sou representante de Deus na terra ou não. Se eu sou um embaixador de Deus ou não.
não é meramente abrir as nossas bocas e dizermos somos cristãos, mas é agirmos como tal. É praticarmos a palavra de Deus e sermos testemunhas suas, onde quer que estejamos. Na Judéia, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Isto é, na minha casa, na igreja, na rua, na condução, na faculdade, na escola, no trabalho, onde quer que eu esteja, eu preciso transpor ao mundo, eu preciso comunicar ao mundo de que eu sou representante de Deus na terra e de que me foi confiado o ministério da reconciliação. Lucas capítulo de número 8, verso 16, nos está escrito: e ninguém acendendo a candeia cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama, mas põe-na no velador para os que entram vejam a luz. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma cama. O motivo pela qual uma lamparina está acesa é para ser posta no velador. É para iluminar em meio às trevas, em meio à escuridão deste mundo. Isto é, ninguém é cheio do Espírito Santo, senão para testemunhar de Cristo. Ninguém recebe o dom perfeito de Deus, senão para pregar o evangelho da salvação. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, nos está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observem a construção deste texto, é fantástico. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, isto é, você foi eleito, você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu antes que te formasse no ventre de sua mãe. Deus te separou para ser igreja sua. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E não somente te escolheu, mas adquiriu-te, isto é, ele comprou-te. Povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo Jesus nos escolheu e nos adquiriu, isto é, nos comprou. E de que maneira ele nos comprou? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, nos está escrito: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisas perecíveis, não foi com dólar, não foi com euro, foi com precioso sangue de Cristo Jesus. A sua vida tem preço de sangue. A nossa vida tem preço de sangue. Ele nos separou, ele nos escolheu, ele pagou o preço de sangue pelas nossas vidas. E qual o intuito Cristo faz tudo isso? Qual o objetivo de Cristo em fazer tantas coisas por graça pelas nossas vidas? Para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nação santa, somos sacerdócio real, somos povo comprado, povo adquirido, para anunciar a grandeza de Deus na terra. Porque outrora estávamos mortos em pecados e delitos. Outrora estávamos em trevas. Outrora estávamos na obscuridade da noite. Estávamos sem rumos, andando como ovelhas sem pastor. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho como o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo.
para que nós, por intermédio deste sacrifício pleno na cruz, pudéssemos ser reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados, agora recebemos de Deus a oportunidade de pregarmos a palavra que salva outros, a palavra que transforma vidas. Se nós entendêssemos quão sublime é a missão que nos foi confiada, se nós entendêssemos quão preciosa é a missão que nos foi confiada pelo Senhor, o texto bíblico nos diz que os anjos intentaram fazer esta missão, mas Deus concedeu lá a mim e a você, como igreja do Deus vivo. Nós recebemos de Deus a missão de levar vida onde há morte, de levar alegria onde há tristeza, de levar luz aonde há trevas, de levar cura onde só há enfermidade, de levar libertação onde há opressão maligna, de levar salvação onde há condenação eterna. Recebemos de Deus a missão de sermos instrumentos de diferenciação, de mudança nesta terra, e não podemos abrir mão deste ministério. Não podemos abrir mão desta preciosa missão. Somos embaixadores de Deus. Somos representantes seus nesta terra. Precisamos iluminar como luzes acesas. Se o sal torna-se insípido, para que serve senão para ser lançado fora? Isto é, o sal precisa temperar. O sal precisa fazer a sua função. O sal precisa cumprir a sua incumbência na terra. Se assim não for, não precisamos do sal. Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1 ao 5, nos está escrito: conjuro-te, pois, diante de Deus. Conjurar é o mesmo que advertir solenemente. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua volta e de seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e a fora de tempo, repreenda, exortas, ensinas com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo cornichão, isto é, coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres e doutores segundo as suas próprias concupiscências, desviando do caminho da verdade e dando ouvido a fábulas. Tu, porém, Timóteo, sede sóbrio. Tu, porém, Timóteo, sofra as aflições desse tempo presente. Tu, porém, Timóteo, cumpra a obra de um evangelista. Tu, porém, Timóteo, cumpra o teu ministério, o teu chamado. Timóteo, estou te advertindo solenemente que pregues a palavra. Isto é, Timóteo, não ceda às imposições desse tempo pós-moderno. Não ceda às imposições desse tempo presente. Timóteo, mantenha-se firme. Timóteo, mantenha-se fiel. Timóteo, mantenha-se honesto com o texto bíblico. Pregue a palavra. Porque é a palavra que muda. É a palavra que transforma. É a palavra que tem poder. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir Shakespeare, não é ouvir Platão ou Aristóteles, Parmênides ou Heráclito ou qualquer outro filósofo grego, mas é ouvir a palavra de Deus. O que o mundo precisa é da palavra de Deus. E somos portadores desta mensagem. Somos portadores desta palavra, somos embaixadores de Deus na terra, não podemos omiti-la.
O mundo precisa ouvir a palavra que transforma. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, nos está escrito o texto inicial de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. Observem a construção deste texto. No princípio cria Deus os céus e a terra está sem forma, a terra está vazia, há trevas sobre a face do abismo. Está tudo errado, está tudo fora do lugar, é um caos total, é um caos generalizado, mas há um porém. O Espírito de Deus está se movimentando sobre a face das águas. O Espírito de Deus não é um ser estático. O Espírito de Deus não é um ser paralisado. O Espírito de Deus não é um ser parado, ele se movimenta sobre a face das águas. Ele se movimenta sobre a sua igreja. Isto é, ele está agindo, ele está operando. E onde o Espírito de Deus está se movimentando, alguma coisa tem que acontecer. E então, pelo movimento do Espírito de Deus sobre a face das águas, uma voz é dita dos céus: haja luz. Imediatamente houve luz. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para trazer à existência o que não existe. E é até interessante, não quero ser demasiadamente técnico, mas é até interessante falarmos um pouquinho a respeito desse texto no original hebraico, porque nos está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashanaim leharem. Veja bem, Bereshit, no princípio, bara Elohim, criou Deus. O termo bara é o termo criar. Elohim, Deus. Esse termo bara no hebraico, ele não pode ser aplicado a outro ser senão o próprio Deus. Em outras palavras, o que o texto nos está querendo dizer é que somente Deus pode trazer à existência o que não existe. Verdade é que, em determinado momento, o físico, se não me engano, francês, pelo nome sugere que seja francês, Lavoisier, provavelmente francês, né? O químico francês Lavoisier disse que na vida ou na terra, nada se cria, tudo se transforma. E é verdade, tudo aqui é transformado. O homem lança mão de matérias-primas para construir objetos. Assim também o inimigo das nossas almas, ele transforma coisas. Mas criar do zero somente Elohim, somente Deus pode fazer. É um atributo único e exclusivo do Deus que tem na sustentação de todas as coisas na palma de suas mãos. O poder da palavra de Deus. E então, voltando rapidamente a Timóteo, se é dito: Timóteo, jovem pastor, discípulo de Cristo, pregue a palavra. Não pregue os seus achismos. Não pregue as suas ideias. Não pregue as suas teorias. Pregue a palavra, Timóteo. Insta a tempo e a fora de tempo. Repreenda quando necessário. Exorte quando necessário. Insta quando necessário. Porque, Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina do Evangelho. Vai chegar um tempo em que a verdade vai gerar incômodo nos ouvidos, cornichões nos ouvidos.
Vai chegar um tempo em que a verdade vai perturbar os homens. Então, fugindo da verdade, eles darão ouvido a fábulas, histórias inventadas por homens, histórias montadas por homens, levantando para si mestres e doutores segundo o seu próprio entendimento, isto é, levantando para si pastores, profetas e mestres que falam o que eles querem ouvir, que falam-lhe o que mexe-lhes o ego. Mas o evangelho não é desta maneira. O evangelho, ele vem para nos confrontar. O evangelho vem para nos trazer de volta a essência, para nos trazer para perto de Cristo Jesus, local de onde nós nunca deveríamos ter saído, mas pecamos e destituídos, isto é, separados, estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor, por seu sangue emanado na cruz, reconcilia-nos com o Pai e nos outorga o ministério da reconciliação. E nos dá o privilégio de levarmos esta mesma mensagem que um dia nos alcançou. Na soteriologia bíblica, a doutrina da salvação, nos é falado a respeito da obra do Espírito Santo na vida do crente. E 4 são elas principais. Primeiro, quando o homem se rende a Deus, o homem se entrega a Deus, então ele vai passar pelo processo da conversão, é instantâneo ao momento em que ele abre o seu coração a Deus. Instantaneamente, junto a isto, ele é regenerado, isto é, ele volta a ser aquilo que ele distanciou-se, aquilo que ele perdeu, a imagem e semelhança de Deus. Pecamos, estávamos distantes de Deus. A obra da salvação nos regenera, faz-nos voltar a ser filhos de novo. Santificação, anteriormente a esta justificação. Por que estas 3 primárias? Porque a última delas, a santificação, ela não acontece unicamente no momento da conversão, da entrega, do abrir o coração a Deus. Ela é a obra que permanece e que acompanha a trajetória do crente até a sua passagem para a eternidade. Então, a obra do Espírito Santo na vida do homem, conversão, regeneração, justificação. O que é justificação? Jesus declara que a sentença que estava sobre as nossas vidas, porque o salário do pecado é a morte e nós pecamos, ele diz: a sentença está cancelada, a sentença está anulada. E por quê? Porque ele já pagou, ele já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e tudo aquilo que nos distanciava de Deus. E por fim, a santificação que nos acompanha até os dias de hoje. Como nós não, então, vamos nos revestir deste poder? Como não vamos nos encher do Espírito Santo para sermos embaixadores de Deus? Alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo? Alguém que quer ser pleno da presença de Deus? Só o motivo pela qual Ele nos enche. Só o motivo pela qual Ele nos transborda de si mesmo é para que sejamos testemunhas suas nesta terra. Que nós não mais temamos o mal nem a morte, senão somente a presença de Deus. Que nos ajoelhemos perante a presença de Deus. Que nos prostremos, nos humilhemos diante da presença dEle, dizendo: Senhor, cumpra em nós o Teu querer, faz em nossas vidas segundo a Tua vontade. Não queremos ser levados segundo o curso deste mundo, queremos, como Paulo falando a Timóteo, pregue a palavra, queremos pregar a Tua palavra. Não queremos ceder aos caprichos deste tempo presente. Não queremos ceder às imposições dos homens que querem unicamente espetáculos, shows, movimento. Não, nós não somos conduzidos por barulho.
Não somos conduzidos por som alto, música alta. Não, não, não. Somos conduzidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Por vezes ele fala em meio a um vento forte e impetuoso. Por vezes vê-se em línguas como que de fogo. Mas por vezes ele fala com uma voz sublime, suave e mansa. Aleluia! E não é porque fala por meio de uma voz mansa, sublime e suave que deixou de ser o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus nos ajude a discernir a sua voz. Que o Espírito de Deus nos ajude a encher-nos dele mesmo. Que nós fujamos do vinho que leva à libertinagem e enchemos-nos do Espírito Santo de Deus, conscientemente, sobriamente, sabendo que o motivo pela qual somos cheios é para pregarmos o Evangelho de Deus. É para sermos testemunhas suas nessa terra. Que o Senhor nos ajude. É verdade que sozinho não há como. Não existe possibilidade porque somos seres limitados. Limitados ao extremo. Sem a graça de Deus é impossível cumprirmos com êxito a missão que nos foi entregue. Mas se o Espírito Santo de Deus tomar as nossas vidas, mas se o Espírito Santo nos encher da tua graça, mas se o Espírito Santo de Deus bradar sobre os nossos pensamentos, nós não seremos o mesmo. Algo de diferente acontece. Nós passamos a ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cônjuges, melhores amigos. Começamos então a refletir a glória de Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cumprir com o nosso chamado. Não nos permita, Senhor, abrir mão, Senhor, do chamado que o Senhor nos confiou. Senhor, que cumpramos a obra de um evangelista nesta terra. Que nós soframos as aflições desse tempo presente. Que nós não nos rendamos, Senhor, diante dos prazeres deste mundo. Mas que o Teu Espírito nos conduza em graça e em verdade. Ó Espírito Santo de Deus, revista-nos com Teu poder. Revista-nos com Tua graça. É a Tua promessa, Senhor, em Atos capítulo 1, verso 8. Receberemos poder, a virtude do alto, ao descer sobre vós a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quando o Espírito Santo desce, somos cheios da virtude. Pai Santo e bendito, que o Teu nome seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Não fomos feitos alma vivente nesta terra em vão ou debalde. Há um motivo maior pela qual fomos escolhidos, separados, eleitos e comprados pelo Teu sangue. Há uma motivação maior de vida do que os nossos míseros planos. Os nossos tão pequenos projetos e sonhos. Há uma motivação mais sublime, há uma motivação maior, é reluzir a Tua glória, é levar o Teu nome, é pregar a mensagem de salvação. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos, ó Pai, sermos testemunhas Tua. Onde quer que estejamos, onde quer que passemos, que o Teu nome seja hasteado como que numa bandeira. E todos possam ver que Tu és o Senhor da nossa vida. E que possamos fazer diferença em meio ao ambiente a qual nos encontramos. Pai, usa-nos como luz em meio às trevas. Usa-nos como sal neste mundo. Somos instrumentos de diferença. Temos a identidade de Deus nas nossas vidas. O Teu sangue corre em nossas veias. O Teu Espírito está presente em nossa vida. Não queremos ser mais os mesmos. Não queremos omitir a palavra da verdade. Não queremos fugir do Teu chamado, Senhor. Ajuda-nos a cumprir, ó Pai, o Teu chamado. Como bons Timóteos deste tempo.
E tu, Timóteo, sede sóbrio em tudo, sofra as aflições, cumpra a obra de um evangelista, cumpra o teu chamado. Ajuda-nos, Espírito Santo, revestidos do teu poder, cumprirmos o nosso chamado nesta terra, de sermos embaixadores de Deus, representantes de Deus, na certeza de que a nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos, somos estrangeiros numa terra longínqua. Em breve retornaremos para o lar, em breve estaremos de volta junto à presença de Deus, eternamente nos céus. Quando no momento, 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 ao 57, quando no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então será dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. No momento de fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar e nós seremos transportados para os céus eternamente. Que nós sejamos achados dignos, cumprindo o chamado, cumprindo a missão, como bons mensageiros, como bons despenseiros da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está vindo às portas, Ele está às portas. Que o nosso coração possa gritar dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Que possamos ansiar pela presença dEle, na certeza de que estamos cumprindo o chamado, estamos cumprindo a missão, estamos nos humilhando perante a Ele, estamos obedecendo à vontade do Pai, estamos sendo filhos obedientes, estamos sendo filhos, estamos sendo servos, aqueles que servem. Não fomos chamados para ser servidos, mas para servir, para entregar o banquete da salvação, para reentregar a vida em meio a um ambiente de morte. Quantos não estão mortos espiritualmente, estão precisando de uma palavra de despertamento? Ah, Deus, que a tua mensagem seja impactante nas nossas vidas, que a nossa trajetória seja uma mensagem ao mundo, que a nossa vida, Senhor, seja um recado a este mundo de que há sim jeito, existe forma de fugir da ira vindoura, existe uma maneira de fugirmos, Senhor, do poder da morte que impera sobre a humanidade. Este jeito chama-se Jesus, 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 aquele que venceu a morte, quando ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Que o teu nome, Senhor, ecoe como que no grito sobre as nossas vidas e seja entronizado sobre a tua igreja. Usa-nos para ganhar o mundo, Pai, porque o único motivo pelo qual somos revestidos é para testemunharmos do teu evangelho. Que assim seja, o teu nome seja glorificado e exaltado sobre as nossas vidas. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, Deus seja louvado mais uma vez pela vida do nosso